Eu vi um relato também que eles chamam de, acho que é Doppelganger. Doppelganger, que é uma pessoa igual, não é isso ou É, não? Umas meninas que estavam num carro, você viu? é. Aí, tipo, manda mensagem, tipo, tô chegando aí, a menina tá atrás delas. Aí, tipo, como assim que você tá vindo? Você tá Quem tá aqui? aqui comigo? É, quem tá aqui comigo? Sem outros relatos sobre isso também, ou você Ah, nunca parou pra eu estudar sobre? nunca parei muito. O que tem de muito legal não é exatamente doppelganger, ou talvez pode ser, não sei. São das bilocações, né? Que são, por exemplo, padres que são vistos em dois lugares, às vezes três Ah, lugares, em é? Não outros lugares. sabia. Eu sempre conto a história do padre Donizete. Quem conta essa história é o Joelmir Betting para o Milton Neves. Tá. Que é mais ou menos a seguinte: o padre Donizete, ele tinha uma missa de Páscoa em Tambaú e um leilão de gado que os proventos, né, tudo que eles gerassem de receita com esse leilão iriam para a paróquia dele. E é diferente. Então o pessoal falou, padre, você precisa vir, porque ele falou, pô, mas tem a missa, tá? Ele falou, então, ao meio-dia do domingo de Páscoa, ele foi visto ministrando a missa e tocando o leilão numa outra cidade ao Caraca. mesmo tempo, no mesmo horário, mesmo dia, mesmo tudo. E quem conta essa história, como eu falei, é o Joemir Beth, não sou eu. Aham, Foi coroinha, ele teve a gagueira curada pelo padre Donizete, que tem um monte de outros milagres, né? Tem o aham. milagre da corrente, que é talvez um dos mais famosos, que era uma menina que era acorrentada pelos pais, que parecia que ela estava possuída, e ele vai lá e liberta ela. Tem uma outra do menininho também que tinha uma paralisia infantil. Ele vai num sermão do padre Donizete, e aí o padre Donizete fala, pô, agora quem tá com não sei o que levou, para levar. E o menino levanta, ele não tinha Caraca. movimento das pernas. Tem um outro que eu acho incrível do padre Donizete, que é numa procissão de Nossa Senhora, tava chovendo muito, e o pessoal tinha reformado a santa, pintado. E aí o pessoal fala, padre, vamos esperar passar chuva pra gente ir, senão vai escorrer toda a tinta, ainda tá meio. Falei, não vai, vamos lá, pode ir. Não, mas tô falando pra ir, vamos lá que não vai chover. Por onde eles andavam, por onde a procissão passava, não chovia. Do resto do lado tudo chovia. Chovia. Que louco. Então, o Padre Donizete é incrível. E Aparecida do Norte, tem história de lá ou não? Aparecida do Norte, cara, na verdade aquela região que é pertinho de Guaratinguetá, o caso Paraíba. mais famoso de Vale do corpo, Paraíba ali, né? Vale do Paraíba, de corpo seco é de lá. É? É. Ah, é, então vamos Por falar que sobre. Aparecida? Porque uma das versões, tá? Uma das Tá. versões é a seguinte: um barão muito cruel, vou lá, vão duas versões. Uma é de que ele fez tanta maldade que ele acabou virando um corpo seco. Ele fez tanta maldade que a terra rejeita ele. Quando ele morre, ele não morre. Ele não consegue morrer totalmente. O corpo dele não consegue descansar. Então Tá. ele é condenado por tanta maldade, principalmente porque ele bate na mãe, com os escravizados nem se fala o que ele fazia, mas ele batia muito na mãe. Caraca. Então ele acaba virando um corpo seco e vira um ser amaldiçoado, e a terra não aceita ele, fica rejeitando ele. A outra história de corpo seco, que eu acho legal e que tem super a ver com a Aparecida, é esse barão pede um favor para um escravizado, né? É uma coisa muito difícil de fazer e ele vai lá e faz. E aí o cara fala, pô, agora eu quero te retribuir. O que que você pode, o que que eu posso fazer para te agradecer, né? Mesmo sendo escravizado, ele tinha algum farelo de gratidão. Tá. E aí ele fala assim: eu sou muito católico, barão. Então eu gostaria que o senhor me levasse para Aparecida do Norte. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, gostaria que o senhor me levasse. Ele falou: tá feito, vou te levar. E não leva. Então o barão, somado a todas as maldades que ele fez na vida e essa promessa não cumprida, ele volta, ele é enterrado, mas ele volta e fica circulando pelo lugar da fazenda dele, procurando alguém que o ajude a cumprir essa promessa não cumprida. Então, quando Tá. ele te para, ele fala: vão comigo para Aparecida do Norte? Se você for para Aparecida com ele, ele acha que vai quebrar a maldição. Por isso que tem bastante Aparecida. Pô, que eu não sabia. Lá embaixo, no Santuário de Aparecida, tem aquele memorial lá com várias e várias e várias. Ah, o capacete arrebentado, não sei o que. Milagres. É, os É o Sala dos milagres. É, Milagres. que ele conta uma história que muita gente na época, assim, ficou. Que ele sofreu um acidente aqui no pedágio da Castelo. Pedágio aqui. Fala que uma moça ajudou ele e ninguém nunca viu essa moça. Acontece. O caminhão passou por cima das pernas dele. Tipo assim, fez uma baita reconstrução. Hoje ele anda Moeu. normal. Não, não, anda normal hoje. Não, não, mas Amassou, moeu a perna. amassou e tal. E ele fala, meu celular precisa ver a minha mãe e tal. E ela fala assim, a pessoa, né? A mulher, que ele fala, falou que tava de branco. Fala, não, fica tranquilo, você vai ficar bem. Você vai pro hospital, vai chegar lá, vão cuidar de você. E ele fala, né, que tipo, depois ele chega no hospital, a enfermeira, a mesma coisa. Fala, não, tô cuidando de você. Aí depois, queria agradecer a enfermeira. Qual? Entendeu? Igual as características que ele descreve, ninguém viu.
Doideira. Louco, né? Oh, Aí é a fé de cada um, né? claro, Você não claro. pode O desmerecer. importante, na verdade, de tudo que a gente falou, o mais legal é a gente se ajoelhar diante do inexplicável e reencontrar algum senso de humildade nossa, porque a Aham. gente acha que entende tudo, É. tudo você tem que achar uma explicação, ou então você interpreta aquilo para justificar o que você já acredita Sim. e fica sempre canalizando alguma coisa. O legal para mim de todas essas histórias é você falar, porra, tem coisa que eu não sei, tem coisa que Sim. eu não entendo. Tem É. coisa que me desafia. É Tem coisa que verdade. desafia a minha fé, tem coisa que desafia minha razão. Sim. Então, isso eu acho a parte mais legal de todo esse universo de histórias e O Geraldo uma vez fez um naquele balanço que você chegou aí, nesse de balanço aí. Paranapiacaba. É. Você Ele chegou foi com aí? a. Nunca, eu nunca fui para Ah, é que você foi em Paranapiacaba. Piracicaba. É verdade, você foi. A Rosinha e o João, que são os caça-fantasmas do Brasil, Aham. E que foram. foram lá com ele, né? Sim. Eu nunca fui, então, mas eu tenho essa história que eu te falei da menina que brinca lá, ela brincava nos aparelhos assim ela nunca Aham. brincou em balanço, mas Sim. Mas era mais brincava ou menos é isso. parecido. E você também tem um sobre o edifício Joelma. Você fala um pouco sobre. Joelma tem bastante coisa. Encontrei, inclusive, agora, há pouquíssimo tempo, outras vítimas do Joelma que viraram milagreiras também, Ah, porque é? tem as 13 almas do Joelma, talvez seja a história mais famosa, né? Isso, as três. Assim, Dá pra estão lá falar no sobre? cemitério da Vila Alpina. Então, são 13 pessoas. O pessoal fala que morreu dentro do elevador, mas isso não existiu. É impossível. Se alguém já foi, quem já foi no Joelma sabe que não cabe 13 pessoas dentro do elevador. Tá, Eu beleza. tava lá outro dia, andei de elevador, não é impossível, não tem. Essas pessoas não foram reclamadas, aí sim é verdade. Elas não foram reclamadas depois de um pouco mais de um mês, né, por familiares, e aí a Prefeitura de São Paulo decide enterrá-los em algum lugar. E aí, como o cemitério da Vila Alpina era um cemitério novo à época, tinha espaço, eles reservam uma área para a construção de 13 sepulturas e lá são sepultadas essas pessoas, que também é interessante. O pessoal, a mística é de que eles tinham morrido dentro do elevador, Sim. todo mundo abraçado e tal. Isso tanto não é verdade que eu tenho os 13 atestados de óbito e duas pessoas não morreram queimadas, carbonizadas. Elas morreram de politraumatismo, provavelmente se jogaram do prédio e Tá, acabaram infelizmente morrendo. Bom, esses 13 cadáveres são levados lá para o cemitério, são tá. sepultados, e aí dizem que numa ocasião o coveiro do cemitério começa a escutar cada uma dessas sepulturas emanando gritos de agonia. E aí ele primeiro se atordoa, não sabe o que fazer, mas aí ele decide encher um balde de água e jogar em cada uma das sepulturas. E aquilo funciona, elas silenciam. Então Como se fosse o calor, por causa do calor? é por causa do inferno, né? Do Sim, calor do sim. incêndio. E aí ele Caraca. joga, aquilo silencia. A partir disso, a história, claro, se propaga na Vila Sim, Alpina, né? Já existia gente que ia lá rezar por essas almas, né? O pessoal era muito solidário. Mas aí passam a identificar essas almas como se fossem elas também as 13 almas benditas do purgatório, que é uma construção doutrinária da igreja, não tem no evangelho, mas dizem que 13 almas de 13 soldados romanos que se converteram depois da crucificação foram para o purgatório, porque depois da conversão eles têm a expectativa da salvação, mas como eles participaram da crucificação de Cristo, também não está com todos os pecados zerados para poder ir para o paraíso direto. sim. Então há essa associação das 13 almas benditas, que é o que o pessoal acha que tem lá. E realmente é impressionante. Tem todo tipo de pedido. Porra, tem gente que pediu para vender uma areia e conseguiu, largou Caraca, vício, pagou dívida, comprou apartamento, passou em faculdade, caraca, saúde, relacionamento, tudo. É impressionante. caraca. Então na Vila Alpina. Tô lá na Vila Alpina. Se fosse te falar assim, pô, meu, Diegão, essa aqui mexeu comigo pra gente fazer um resumo ali, realmente partindo pra um final. Você fala, bicho, essa história me marcou. Você tem alguma assim que você fala, bicho, ali Muitas. Sabe o que tem uma preferida? Não vou falar Então, preferida, mas sei lá. eu nunca vou, eu acho que eu tenho tomar um cuidado para não banalizar. Eu preciso me sentir emocionado, eu preciso Beleza. achar legal. Não quer dizer que eu vá lá, porque eu gosto muito da sensação de descoberta para mim. Tá, Eu não gosto de ir para um lugar tentando explicar algo que eu já acredito. Eu sempre vou de coração aberto. O que vier é ótimo. Eu tenho vontade de conhecer isso na essência, sem que aquilo precise ser moldado porque eu já acredito. beleza. Então, todas as histórias eu tenho muito carinho, eu acho muito legais. Claro que eu fico super feliz quando eu encontro um eixo completo dela, né? Tá, Às vezes eu não acho, às vezes eu não acho devoto, às vezes eu não acho. Eu
tenho poucas informações, e às vezes são histórias antigas e a gente não tem registro. Então eu Tá. só sei que ali tem algo, mas não sei tudo. Então tudo me interessa muito.